O filósofo alemão Walter Benjamin observou que depois da fotografia e do cinema, a arte não foi mais a mesma. Isso acontece porque tais linguagens ampliaram a relação entre arte e política. Afinal de contas, o que é arte? Essa pergunta ela é relativamente recente na nossa história, mas a partir do século XX ela começa a se intensificar. Isso se dá porque a arte, que até a modernidade, ali século XVIII, tinha um compromisso com uma série de regras. Quando surge a fotografia e principalmente o cinema, essas regras elas começam a escoar por água abaixo. E quais regras eram essas? A originalidade da obra foi substituída pela reprodução em larguíssima escala. O valor de eternidade, aquelas obras que ficariam para sempre, foram substituídos pela efemeridade e pela velocidade dessa reprodução. E por fim, o caráter ritualístico daquela obra de arte genial, distanciada lá nos museus, foi trocado pela aproximação e identificação com o público. Então, já que essas regras tão importantes para a arte foram por água abaixo, o que sobrou para ela? Um lugar no espaço político. Segundo Walter Benjamin, no seu texto A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, o aspecto político que a arte vai alcançar nesse momento, graças ao advento do cinema, é o fato do alcance em larga escala, que vai proporcionar um diálogo mais de frente, mais aberto com as massas, principalmente o povo e a população trabalhadora. Antes, então, do advento dessa reprodutibilidade técnica, a arte era algo muito especial para a gente, mais especial ainda. Então, as pessoas, a população em geral, não tinha acesso a esses produtos artísticos. E o cinema trouxe a oportunidade de uma vivência artística e de uma experiência estética compartilhada de forma coletiva por muitas pessoas. É importante lembrar que o Walter Benjamin ele não era inocente, ele sabia que o cinema, desde lá da sua época, na época desse texto, em 1930, ele já era bastante explorado pelos interesses ideológicos e econômicos do capitalismo. Mas, mesmo diante disso, existia sim uma potencialidade revolucionária contida nessas tecnologias. Hoje, a evolução da tecnologia cinematográfica trouxe pra gente uma condição de que qualquer pessoa, ou boa parte das pessoas, podem ser filmadas. O cinema trouxe a televisão e a televisão trouxe os computadores, a internet e essas câmeras fotográficas que hoje em dia está na mão de qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, diante dessas câmeras, a gente é um pouco performer, a gente é um pouco ator também. A gente produz narrativas e histórias que são contadas nesse ambiente virtual que a gente participa. E olha que doido, nesse texto que eu falei, de 1930, numa parte chamada A Exigência de Ser Filmado, Walter Benjamin ele já previu um pouco desse nosso relacionamento com as câmeras. O que essas tecnologias trazem pra gente é a oportunidade da gente sair da condição de espectador e entrar mais na condição de ator, autores e diretores daquilo que a gente distribui nesses meios de comunicação. Em um texto sobre o surrealismo, Walter Benjamin diz que nesse momento em que a gente vive não há qualquer lugar para salas confortáveis. Assim como a fotografia surrealista lá no começo do século XX, ela brincou com as imagens, com o processo de colagem e rompeu com uma série de padrões morais e também políticos da época, a gente precisa entender que essas ferramentas, esses cyberespaços em que a gente participa, contêm essa potência revolucionária para a gente poder se apropriar dessas potências e criar um corpo coletivo que transforme a nossa condição política, não só de forma virtual, mas principalmente de maneira palpável.